Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria que ficasse registrado em ata, em primeiro lugar, o meu agradecimento de toda a minha família pela homenagem que foi prestada lá no Congresso a meu pai, que foi um dos fundadores da União dos Vereadores de Pernambuco. E, ao mesmo tempo, parabenizar a toda a direção da nova UVP pela organização e pelo rico debate que aconteceu. E eu quero destacar aqui sobre a questão da reforma política, sobre a questão econômica do país e também pelo Tribunal de Contas, orientando como se deve proceder em alguns casos importantes e tirando muita dúvida. Nesse momento, eu quero registrar os meus aplausos. Eu tenho certeza que nós vamos votar aqui nesta casa um voto de aplauso por unanimidade pelo acontecimento desse Congresso. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, em primeiro lugar, fazer uma referência ao conselheiro do Tribunal de Contas, Ranilson Ramos, que na sua palestra ele aprofundou a atuação do vereador junto com a parceria do Tribunal de Contas. Muitas vezes, um vereador, por ser de bancada ou de oposição da situação, procura um apoio ou faz formula alguma consulta ao Tribunal de Contas, muitas vezes é mal visto. E foi claro e objetivo o conselheiro do Tribunal de Contas, Ranilson Ramos, quando disse que o Tribunal de Contas, ao ser um órgão fiscalizador, ele antes é um parceiro do Legislativo, é um órgão auxiliar das câmaras de vereadores. Explicou como se deve votar um vereador, independente, muitas vezes, do parecer do Tribunal de Contas. Fui até mal compreendido aqui nesta casa, quando o Tribunal de Contas aprovou com ressalva as contas de prefeito anterior, e eu, inclusive, sem ser prefeito do PCdoB, prefeito de outras correntes, que faz, inclusive, oposição ao governo, e eu votei contra ao Tribunal de Contas, sendo o único voto contra. E eu dizia lá, no Congresso, não se pode um prefeito cometer 17 irregularidades. No ano seguinte, comete as mesmas 17 e ainda aumenta para 18 irregularidades. E no terceiro ano do mandato, é aprovada as contas com ressalva, com 22 ressalvas. E eu discordei do Tribunal de Contas e aqui nesta casa fiz questão de dar um voto em separado, um voto contra ao Tribunal de Contas, porque achava que aquelas contas deveriam ser rejeitadas. E aí ele colocou isso com muita clareza. Vereador não é obrigado a votar igual ao Tribunal de Contas. Muitas vezes, foi dito pelo próprio conselheiro, aquele relatório vem de algum auxiliar do conselheiro e o conselheiro coloca em votação e não tem conhecimento do conteúdo que foi dado àquele voto. E muitas vezes, senhor presidente, senhores vereadores, aquele parecer tem equívocos, que às vezes a luneta do Tribunal de Contas não enxerga, mas que nós, vereadores,
que estamos mais próximos daquelas contas que estão sendo votadas, porque estamos mais próximos dos munícipes, a gente acompanha de perto e ali a gente tem coisa que a gente vai detectar e que o Tribunal de Contas não vai detectar. Logo em seguida, assisti uma palestra do vice-governador Raul Henrique, onde fez uma explanação e por diversas vezes fez questão de dizer que estava fazendo aquela explanação, não como vice-governador, não como político, mas sim como um economista que estava exercitando o que ele aprendeu na faculdade. E aí fez um balanço dos últimos 20 anos na questão econômica do município, do país, falou sobre a questão, não é, da educação e com um gráfico mostrando como foi a evolução e a queda nos investimentos com relação à educação, à saúde, às questões sociais, e foi uma palestra muito proveitosa, uma palestra, inclusive, uma palestra muito importante, cheio de dados, que esclarecia a questão econômica do nosso país. O terceiro palestrante, eu destaquei aqui os três mais importantes, foi o doutor Felipe, que fez uma explanação e detalhou ponto a ponto da questão da reforma política. Uma das coisas mais importantes que ele colocou era que muita gente estava dizendo que eu estava criando boato aqui no município, mas ele foi muito claro que a OAB realmente entrou com ação de inconstitucionalidade com relação à reforma política que foi aprovada no Congresso Nacional. Por se tratar de uma PL, um projeto de lei, e não se pode mexer na Constituição se não for através de uma PEC. E tudo que foi votado pode se transformar numa inconstitucionalidade. E aí é lógico que, como a lei não pode prejudicar, a lei deve ter, se for considerada inconstitucional, deve-se abrir novos prazos. Mas, quando eu disse aqui que corri para regularizar aquelas pessoas que eram candidatos pela primeira vez, quando eu corri para regularizar as pessoas que não tinham partido, e muita gente dizia, tenha calma que o prazo é março, a gente pode ser surpreendido com a inconstitucionalidade dessa lei. E ele deixou isso bem claro. E também entregou que foi o único palestrante que fez uma coisa importante para nós vereadores, que eu já vinha cobrando isso em todos os congressos da UVP. Ele entregou a cada vereador presente, não é, uma cópia detalhando item por item do que é a nova lei da reforma política. Esse congresso, senhor presidente e senhores vereadores, foi um congresso muito rico. A gente tem que olhar para frente, mas essa nova diretoria da UVP está tendo um cuidado especial com cada um vereador. Eu nunca fui para um congresso para ter um tratamento como nós, vereadores, tivemos lá em Garanhuns. Eu quero registrar aqui o agradecimento ao presidente. A gente não sentiu falta daquele dia que tinha festivo com cantor, porque isso foi substituído, não é, pela hora do almoço, no intervalo do almoço, onde a gente teve apresentações, não é, culturais, a gente teve o almoço. Então,
eu acho que foi pela primeira vez que eu participei de um congresso e que o presidente era o tempo todo indo nas mesas, indo ao lado do vereador, perguntando se estava faltando alguma coisa, o tempo todo dando atenção. A gente não tinha uma pendência que não chegasse naquela secretaria, que às vezes era uma dificuldade tão grande para não ser resolvida. Pela primeira vez, os vereadores receberam foto que foram tiradas no Congresso sem ter nenhum protocolo. As fotos ficavam expostas lá numa mesa, o vereador que queria a foto tinha um envelopezinho, pegava a foto, botava dentro do envelope, tudo patrocinado pela UVP. Os outros congressos a gente pagava e ainda tinha dificuldade de pegar as fotos. São pequenos detalhes, mas que a gente tem que registrar a nossa satisfação.